Olá, meus queridos amigos do grupo Estudos Bíblicos, por aqui Jean Carlos. Olá, você também de outros canais que estão curtindo aqui comigo. A partir de agora nós vamos falar sobre o milênio. E a primeira informação que eu quero passar para você é que a palavra milênio não se encontra na Bíblia. Então, professor, de onde vem isso? Vem da palavra 1000 anos. A Bíblia aponta claramente um período de 1000 anos na Bíblia e a gente precisa entender o que vai acontecer nesse período. É muito importante. Eu gostaria que, se você pudesse, você lesse em sua Bíblia todo o capítulo 20 de Apocalipse para você entender melhor, ok? Então dê uma lida aí e nós vamos entender como que processa aí os 1000 anos de alegria, de felicidade, né, que nós vamos passar com Jesus. E aí, para você entender o milênio, a gente precisa aqui ver dois eventos que estão na Bíblia e que são importantes para poder compreender esse período de 1000 anos, que Apocalipse capítulo 20 trata. São as duas ressurreições. Eu estou falando da ressurreição dos salvos e a ressurreição dos perdidos. São duas ressurreições, tá? A ressurreição dos salvos, ela acontece no momento, e a ressurreição dos perdidos em outro momento. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. A primeira pergunta que eu faço para você poder meditar: em que duas ressurreições disse Cristo que os mortos ressuscitariam? Ele aponta duas ressurreições. João capítulo 5, versos 28 e 29. Diz o seguinte, que vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ou nas sepulturas, ouvirão a sua voz e sairão. Então ele está falando aqui de todos. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição do juízo. Ok? Então você está percebendo aqui que o juízo ou a condenação, que é a palavra que é mais correta para esse texto, para ir para a vida, só acontece nesse momento. É quando Jesus chama essas pessoas, elas saem dos túmulos. Então aqui haverá duas ressurreições, portanto só nesse momento. Portanto ninguém ainda saiu das sepulturas. As pessoas estão lá, as pessoas boas, as pessoas más, ainda não receberam suas recompensas. Então aqui nós vemos, através desse texto, que a Bíblia está ensinando que existem duas ressurreições. Vamos entender a primeira ressurreição e já vou dizer para você quando que ela acontece. Ela acontece antes do milênio, bem no início do milênio. Quando ressurgirão os mortos que são justos, aqueles que aceitaram Jesus? 1 Tessalonicenses capítulo 4, os versos 16 e 17. Você pode ler aí na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Aqui diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, daquele texto de João que nós lemos que haverá duas ressurreições, aqui Paulo já nos traz uma luz muito importante. Ele está dizendo que os que morreram em Cristo, eles ressuscitam primeiro. Ok? Então, o restante dos mortos ressuscita depois. E como que a Bíblia chama essa ressurreição? Apocalipse capítulo 20, verso 6. Como que a Bíblia chama essa ressurreição? Essa primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha que lindo! E aí, você quer fazer parte da primeira ressurreição? Aqui está dizendo que feliz é quem tem parte na primeira ressurreição. E o que vai acontecer com os justos vivos nesse momento aqui, quando está acontecendo a ressurreição daqueles que morreram em Cristo? O que acontece com os vivos? Por exemplo, se Jesus vier hoje, aí ele vai ressuscitar aquelas pessoas que morreram com Cristo. Mas e os vivos? O que acontece com quem está vivo? Tá? Vamos aqui ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. E aqui está falando dos vivos salvos. Tá? Por quê? Será que o cara tem que morrer então para se juntar aos mortos em Cristo para subir para o céu? Será? Vamos ver aqui, que diz que nós seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com aqueles que morreram em Cristo, e estaremos para sempre com o Senhor. Aqui nós estamos vendo aqui que no início do milênio, os mortos em Cristo eles ressuscitam e os justos vivos são transformados para fazer uma só turma, aí todo mundo vivo. É nesse momento aqui que acontece a recompensa das pessoas, meus queridos. É um pouco antes ali de começar o milênio. Todos sobem com Cristo.
Aí vamos falar agora da morte dos ímpios, aqui bem no início do milênio, porque os mortos em Cristo ressuscitaram, certo? Os vivos são transformados, e a gente vai estudar isso numa outra lição, mas são transformados no piscar de olhos, para ter um corpo incorruptível, um corpo imortal. Mas e os vivos que não aceitaram Jesus? O que acontece com eles? O que vai acontecer com esses ímpios na vinda de Cristo? Jeremias capítulo 25, você pode ler na sua Bíblia do verso 31 ao 33. Jeremias capítulo 25, dos versos 31 até o 33. Os mortos do Senhor naquele dia estarão de uma extremidade à outra da terra, ou seja, por todos os cantos da terra, por todos os lugares. E eles não serão sepultados. E diz mais, que também ninguém vai chorar por eles, não vai ter pranto. Ninguém vai prantear por eles. Mas por que será, hein? Boa pergunta, hein? Eu vou dizer para você. Porque a presença santa de Cristo naquele dia vai ser insuportável para esses ímpios, para essas pessoas que não quiseram Cristo. Então, aquelas pessoas que rejeitam a salvação, que não querem ser salvas, acham que, não ligo para Deus, nem para nada, não quer estudar a Bíblia, não tem compromisso com nada. São pessoas que falam, se você gosta de Deus, eu gosto, mas não tem compromisso de pesquisar, de ir a fundo, né? Porque quando a gente ama, a gente não pesquisa sobre a outra pessoa, a gente não quer estar perto, a gente não gosta de ficar perto. Aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 8 confirma isso. O Senhor os destruirá pelo esplendor da sua vinda. Então o esplendor de Cristo destrói esses ímpios. Então eles não ficam aqui para poder contar história. E agora por que diz ali que eles não serão sepultados? Porque imagina, vamos imaginar esse cenário agora. Nós somos salvos, tá? Você e eu somos salvos. Aí Jesus volta, digamos que tem algum amigo nosso que morreu. Jesus volta, ele ressuscita da sepultura, porque os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Nós que estamos vivos, a gente é transformado, pronto, a gente assume um corpo glorioso, nós nos juntamos a esses mortos em Cristo que ressuscitaram, e a gente sobe para o céu. Agora Jesus vai destruir os ímpios com o resplendor da sua vinda. Eles morrem, conforme está aqui em Jeremias capítulo 25, 31 e 33. E aí, quem é que vai sepultar esses mortos? Ninguém, não vai ter ninguém na face da terra. Eles não podem se sepultarem porque estão mortos. Quem vai chorar por eles? Ninguém, porque não vai ter ninguém na face da terra. E o que acontece com esses ímpios já mortos? A volta de Cristo afeta até esses mortos ímpios. Olha aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então você está percebendo? Eles morrem, ok? E eles ficam mortos por um período de 1000 anos. Olha que interessante, 1000 anos. Eles permanecem mortos durante todo o milênio. E aí, aqui em Jeremias capítulo 4, versos 23 a 27, o profeta está descrevendo exatamente como que vai ser a terra durante o milênio. Diz aqui que ele não viu homem nenhum. Por quê? Porque quando ele teve essa visão aqui, todos já haviam morrido. Diz que a terra estava escura, ou seja, o sol não vai mais bater na terra. Diz aqui também que os montes estavam tremendo. Tremendo por quê? Porque Jesus havia terminado de vir, as montanhas estavam tremendo pelo poder da vinda de Cristo. Todas as cidades estavam derribadas, então não vai ter nenhuma cidade de pé, Vitória, São Paulo, Nova York, tudo será destruído, porque Deus precisa preparar uma terra renovada. Então Jeremias capítulo 4, 23 a 27 descreve exatamente esse período. Agora vamos falar sobre a prisão de Satanás. O Satanás ele vai ficar preso durante 1000 anos. E mas por que ele vai ficar preso? Apocalipse capítulo 20, verso 3. Para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Agora, alguém fala assim, Jean, como é que pode prender Satanás, hein? Você consegue prender o Satanás numa garrafa? Claro que não. Satanás é um espírito, então como é que pode prender um espírito? Então aqui a palavra abismo, de Apocalipse capítulo 20, verso 1, é a mesma palavra do abismo que está aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1, fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então aqui abismo não significa buraco, como a gente conhece, tá? Abismo aqui significa deserto. Então quando a terra foi criada, ela era um deserto, ela não era um buraco. O Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo, do deserto. E aí a terra, ela também vai virar um deserto.
porque não vai ter cidades mais, não vai ter pessoas nenhuma, um deserto. O deserto não tem ninguém, não é verdade? Por isso chama deserto. E aí o Satanás vai ficar preso nesse abismo. Por quê? Porque ele não pode subir para o céu. Então ele vai ficar aqui na terra. E então ele será preso nesse abismo, nesse deserto, por um período de 1000 anos. Essa é uma prisão circunstancial, ok? Todos os justos estarão no céu, todos os justos estarão no céu, os ímpios estarão mortos e não há ninguém para ele poder tentar nesse período de 1000 anos. Então o diabo, juntamente com seus anjos, ficam aqui confinados nesse mundo totalmente destruído. E onde estarão os santos durante o milênio? Giancarlo, já sei, subiu com Jesus, encontrou com os vivos. Sim, é verdade, mas onde que eles estarão? Onde eles estarão? Apocalipse capítulo 20, verso 4 e o verso 6. Diz o seguinte, que os santos, os salvos, reinarão com Cristo durante 1000 anos. Olha que interessante, fazendo o quê? Tem muita coisa para fazer lá, é lógico, mas uma das coisas que nós vamos fazer no céu será participar no julgamento daqueles anjos caídos. Por quê? Porque quando nós estivermos lá no céu, a gente vai perguntar muita coisa para Deus. Deus, mas por quê que fulano de tal não está aqui? Eu achava que ele ia estar. E por que aquele fulano eu achei que não ia estar e ele está aqui? Mas por que os anjos não estão aqui? Eles eram anjos e tal. Deus vai mostrar tudo para nós. Não vai ficar nada sem a gente entender. 1 Coríntios capítulo 6, os versos 1 e 2, confirma que nós participaremos desse julgamento até dos anjos caídos, é claro. E como que fica a terra então durante o milênio? Quantas pessoas restarão aqui na terra durante o milênio? Então vamos repetir essa parte porque ela precisa fixar na sua memória. Jeremias capítulo 4, verso 23 ao 27. A terra fica desolada, vazia, sem habitantes humanos. As cidades estão todas derribadas. Ok? Está entendido aqui o que vai acontecer na terra, o que vai acontecer no céu? Agora vamos falar do final do milênio. Completou os 1000 anos. O que acontece no final do milênio? O que vai acontecer com Jesus Cristo, esses santos? Zacarias capítulo 14, os versos 4 e 5 diz: o monte das oliveiras vai se fender ao meio, abrindo um grande vale. Jesus desce com seus santos ali sobre o monte das oliveiras. E o Apocalipse capítulo 21, verso 10, e também aqui no capítulo 22, escreve a cidade santa descendo do céu, adornada como se fosse uma noiva, ok? Com todo mundo dentro ali da cidade santa. Então o que vai descer? Apocalipse 21, verso 2, tem uma passagem que eu vou ler para você. Aqui está dizendo que a nova Jerusalém, ela desce do céu. Você pode ler tanto o verso 10 quanto o verso 2. Ela desce do céu. Terminou o milênio, o céu, que é a morada de Deus, desce aqui para a terra, conforme está aqui em Zacarias, que eu falei para vocês, e Apocalipse. Então ela vem descendo do céu para a terra, com todo mundo dentro, tá? E aí o que acontece? Terminou o milênio, quando que aqueles mortos ímpios eles vão viver? Apocalipse capítulo 20, verso 5. Depois dos 1000 anos, eles ressuscitam. Ok? Essa é a chamada segunda ressurreição. E aí, quando eles ressuscitam, meus amigos, é milhares, é muita gente perdida, é como a areia do mar. É gente perdida de todas as eras que você possa imaginar, diante da cruz, depois da cruz, é muita gente, tá? E aí o Satanás faz uma última tentativa. O que o Satanás vai fazer quando ele será solto daquela cadeia circunstancial? Porque agora já tem gente para ele enganar. Apocalipse capítulo 20, 7 e 8. Ele vai juntar esses ímpios e ele organiza um cerco contra a nova Jerusalém que está descendo do céu. Ele engana o povo. Não, nós vamos invadir, nós vamos conseguir, vamos lá. E o povo que está sem o Espírito Santo acredita no Satanás. E isso mostra para a gente que o diabo e os ímpios, eles não mudam. Não mudam. Né? Continuarão do mesmo jeito. Mesmo aquele povo vendo a cidade santa descendo do céu, eles vão querer atacar. E aí acontece um período muito interessante. Essa lição a gente vai entrar depois com maior detalhe, mas aqui acontece o juízo final, porque o juízo ele tem 3 fases, mas aqui acontece a fase da sentença. Qual é o resultado final dessa investida de Satanás contra a cidade santa? Apocalipse capítulo 20, do verso 9 até o verso 15. Aqui eu vou resumir para vocês, depois vocês podem ler. Desce fogo do céu e consome todo mundo, ou seja, destrói, acaba.
destrói. Fogo desce do céu, consome todo mundo. Essa é a segunda morte, está aqui no verso 15, ok? Por que segunda morte? Que a primeira morte quando eles morreram, e agora vem a morte definitiva, e quem está morto não sabe de nada. Então eles vão cair no fogo, não é para ficar pulando lá no fogo para sempre, porque senão não é morte, né? Você joga alguém no fogo, ele fica pulando lá, não é morte. Aqui Apocalipse 22:15 descreve claramente que estão ali no fogo, né? Elas morrem, tá? É uma segunda morte. Aí 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, confirma que a terra será purificada com fogo. Então, Deus vai purificar essa terra com fogo antes da cidade santa pousar, ok? Vai purificá-la todinha com fogo, porque precisa trazer uma casa novinha para todos nós, chamada Nova Terra. Aí, aqui, eu quero falar para vocês desse mundo renovado. Um dia nós vamos entrar em mais detalhes também. Depois dessa purificação com fogo, o que Deus vai dar para o seu povo? 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Ele vai dar novos céus, porque o céu sai lá de onde ele está e passa para a terra, lá no Monte das Oliveiras, né? Vai se fender ao meio, conforme falei. E vai dar uma nova terra, onde habita o quê? A justiça. E aí a gente pode resumir a nossa lição de hoje o seguinte: aqui no início do milênio, Jesus ele volta, ok? A volta de Cristo, a gente já estudou na lição passada. Vai ter a ressurreição dos justos, vai ter a transformação dos vivos justos. Os ímpios vivos, eles morrem. O Satanás durante 1000 anos ele fica preso aqui na terra. Durante o milênio, o que vai acontecer? Os santos lá no céu reinam com Cristo. A terra fica desolada, deserta, sem ninguém, tudo destruído. O Satanás fica preso porque não tem ninguém para ele enganar. As pessoas estão mortas. No fim do milênio, a Nova Jerusalém desce aqui para a terra. Os ímpios ressuscitam porque completou os 1000 anos. O Satanás tenta um último ataque agora contra a cidade santa. Deus destrói o mal definitivamente. E aí, a nova terra ela é criada. Você que é meu amigo, você que é minha amiga, a maior pergunta desse estudo de hoje ela é direta. Você deseja fazer a sua reserva hoje para a Nova Jerusalém? A salvação está disponível para todas as pessoas, está disponível para você. Jesus está de braços abertos e o tempo é agora. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Abraços aqui do professor Jean Carlos. Compartilhe essa lição com seus amigos. Para você que está aqui no YouTube, deixe seu comentário, se inscreva aqui no nosso canal. Que Deus abençoe e até a próxima lição.